Bem-vindos, bem-vindos a mais um Café com Execução. Hoje a gente está na quinta temporada, vai falar sobre a base Decide, o que a base Decide revelou. Mais de 1.000 empresários já fizeram o Decide e eu estou passando aqui essa semana inteira mostrando o que o Decide revelou. Hoje a gente vai falar no episódio 29, né, a quinta série aqui que a gente está seguindo, sobre quais indicadores uma empresa realmente precisa acompanhar. Você, sem indicador, você não tem execução. Você precisa de indicadores, um indicador que vai dizer se você está indo ou não para o lugar certo. Você imagina você entrar num carro sem velocímetro, sem marcador de combustível, sem painel, sem nenhuma informação do carro, né? Somente você tem o acelerador e freio e você não sabe qual velocidade que você está, você não sabe nada. Você iria entrar no carro nessas condições? Você se arriscaria a entrar no carro sem saber nada sobre o carro? Provavelmente não. Mas, por incrível que pareça, muitas empresas trabalham assim, sem indicador nenhum. Não sabe a velocidade, não sabe quanto está vendendo, não sabe se está dando lucro, né? Então, não tem como você fazer isso, porque isso beira o absurdo, beira o desespero. Você está dentro de um lugar que você não sabe para onde está indo, nem qual velocidade que está indo, nem se tem combustível para chegar até lá. Mas as empresas são administradas assim, muitas vezes, porque elas não entendem a essência de uma meta, né? Uma meta, ela só pode ser executada se ela estiver realmente sendo acompanhada. Se ela não está acompanhada, ela não vai ser executada. E depois de 1.000 DCIDs, 1.000 diagnósticos aqui na nossa base de CID, um dos maiores obstáculos que a gente viu é a ausência de indicadores, né? Então, se não tem indicador, não tem acompanhamento, se não tem acompanhamento, não tem disciplina. Sem disciplina, você não bate a meta de vendas. Simples assim. Disciplina é a base para bater a meta de vendas na sua empresa, ok? E qualquer outra meta que você tenha, seja no RH, seja no financeiro, sem indicadores você não vai conseguir. Então, nesse momento aqui, a gente vai, baseado nessas 1.000 empresas, que mais 1.006 agora, né? Que a gente avaliou, dados reais, empresas reais, não tem nada de achismo aqui, são coletados com você mesmo que clica, que faz, decide com a gente. Então a gente não expõe as empresas, a gente expõe o resultado que essas empresas estão trazendo para a gente, para que você não cometa esse mesmo erro. Você aprender com os erros dos outros é muito mais barato que aprender com o próprio erro. Tá? Então você vai conseguir fazer isso. Se você também quiser fazer o Decide, o link está aqui embaixo. Você clica e pode fazer com a gente, ou também no bio da Instagram tem o link lá do Decide, você pode fazer com a gente, né? Então, além de descobrir o principal gargalo da sua empresa, você vai contribuir para a base do Decide, que é isso que a gente faz aqui. Esse café com execução ele é baseado em cima do Decide, do que aconteceu lá, do que a gente viu de resposta desses empresários. Nós estamos aí caminhando para 2.000 diagnósticos, essa é a nossa meta, chegar a 2.000 diagnósticos e entender quais são os gargalos da empresa. Uma frase que é muito conhecida na gestão é aquilo que não é medido dificilmente, né, será gerenciado ou melhorado. Se você não mede, você não pode gerenciar. Se você não gerencia, você não melhora. A base de CID confirmou isso na prática. Por quê? As empresas sem indicadores, elas vivem administrando pela percepção, pelo que o dono acha que é. E isso é muito perigoso. Por quê? Sem os dados, você só tem um ponto de vista. Então, os dados eles vão dizer que o que realmente está acontecendo. Os números não mentem para você. E muitas vezes, conversando com o empresário, ele fala que, eu acho que os custos aumentou, eu acho que a produção está baixa, eu acho que o nosso time não está preparado, eu acho que... Ele sempre acha alguma coisa, ele nunca tem certeza, porque ele não tem os dados, os números. Se você não tem os números, não tem como você ter certeza
de nada, você vai ficar no eu acho. E não dá para tocar uma empresa, não dá para gerenciar uma empresa em cima do eu acho. Os indicadores, eles transformam o eu acho, que é apenas uma opinião, em evidência, em fato, em algo concreto para você. Então, quando você faz isso, você vai conseguir entender a real. Qual que é a real do seu problema, né? Qual que é o ponto mais fraco que você tem? E aí você pode corrigir se você conhece a causa real, não só o sintoma. A maioria dos empresários conhecem somente o sintoma, não conhece a causa real que está levando a sua empresa a ficar menos produtiva, né? Então, as evidências ajudam você a tomar decisões e decisões melhores, porque é baseadas em dados e fatos. O problema de muitos empresários é que eles precisam acompanhar dezenas de relatórios. Eles acreditam que eles precisam acompanhar 20, 30, 40 indicadores. Não precisa, você não precisa de tudo isso. Até porque você tem equipe, você tem pessoas para ver em cada área. Na maioria das empresas, com poucos indicadores, você já consegue ter uma qualidade na gestão muito melhor. Tá? Assim, da água para o vinho, com 4, 5, 6 indicadores, você muda o comportamento da equipe da água para o vinho. Vou te dar um exemplo. Se você tem um indicador de vendas e cobra da equipe de vendas número de vendas todos os dias, e no final, no começo do dia você fala qual é a meta do dia, no final do dia você fala quanto chegou, só de fazer isso, só acompanhando esse indicador, você já aumenta as vendas da sua empresa, porque você dá nível de consciência para a pessoa e ela sabe que ela está sendo observada. Quando ela está sendo observada, ela tende a dar mais atenção àquilo. E se ela dá mais atenção, ela melhora o resultado dela. E se ela sabe que o resultado não está bom, ela vai perguntar para você onde que eu posso melhorar, quais erros eu estou cometendo. Então, sem indicadores, você não entende qual é o erro. Né? Se você não entende qual é o erro, você não tem como corrigir. E aí você fica irregular, você vai viver em altos e baixos, não é isso que a gente quer para você. A base de CID revelou também que durante o diagnóstico a gente percebeu um comportamento muito recorrente. Quando a gente pergunta quais indicadores são acompanhados diariamente, semanalmente, muitos empresários dizem que acompanham apenas o faturamento ou vendas, né? Só os dois, não é mais nada. Então, o que acontece? Uns acompanham o saldo da conta bancária, né? Então, é muito pouco para uma empresa. Esses números são importantes? Sim, são importantes. Eles mostram o resultado que já aconteceu, mas ele não mostra por que aquilo aconteceu. Não ajuda a resolver, a evitar o problema. Seu caixa está negativo, isso é um fato. Isso é um sintoma. Isso não é o real motivo dele ter acontecido. Se ele tá, se seu caixa está negativo, é porque algo aconteceu antes que deixou o seu caixa negativo. E se você não analisa como você compra, como você paga os seus fornecedores, isso não vai ajudar você a resolver o problema, não ajuda você a evitar o problema, não ajuda você a agir antes que o problema aconteça. Os melhores indicadores são aqueles que permitem você agir antes que o prejuízo aconteça, antes que o negativo aconteça. E aqueles também que, obviamente, contribuem para a execução, né, que levam o time a executar. Esses indicadores são muito, assim, eles são a base, né, de tudo isso. Eu vou falar quais são esses indicadores daqui a pouco para você. Um erro muito clássico do empresário, que é assim, muito comum, é acreditar que o indicador é uma burocracia, que é coisa para empresa grande, que ele que está pequenininho não precisa. Na verdade, indicadores economizam tempo, porque você deixa claro onde está o problema. E se você sabe onde está o problema, você consegue corrigir. Sem indicador, as reuniões viram apenas opiniões, cada um opina o que aconteceu. Ele não traz dados e fatos. As cobranças ficam pessoais e subjetivas. E aí o pessoal se sente perseguido. Ah, tá cobrando só vendas, tá cobrando só marketing, tá cobrando só a produção.
elas começam a levar para o pessoal, quando você não tem indicadores claros, que é indicador da área, não da pessoa. A pessoa está responsável pela área, a pessoa não é a área. Então, o gestor está responsável pelo departamento, ele não é o departamento. Então, nunca uma pessoa tem um indicador ruim, é aquela área, aquela função está com um indicador que não está dentro do esperado, e aí você pode corrigir desde que você conheça esse indicador e tenha uma meta para esse indicador e defina qual indicador você vai utilizar. Um indicador não pode depender do humor do dia do empresário, né? A empresa não cresce a partir do humor do empresário. A empresa cresce a partir da execução. Então, vou te dar aqui uma dica prática para você colocar aí indicadores da sua empresa hoje, a partir de hoje. Desculpa, deixa eu tomar aqui um cafezinho para molhar a garganta aqui e continuar conversando com vocês. Então, você vai hoje pegar 5 indicadores. Você não vai pegar 10, 30, 50, você vai pegar 5. 5 indicadores. Então, por que 5 indicadores? 5 indicadores, ele vai mostrar para você o coração da empresa, tá? É o coração da empresa, esses 5 indicadores. Você vai perguntar para você mesmo: quanto estamos vendendo? Quanto estamos vendendo? Você vai colocar no papel. Estamos vendendo X. Qual que é a nossa margem? Quanto que está deixando de lucro para a gente? Quantos novos clientes a gente conquistou esse mês? Qual é a nossa taxa de conversão? Então, quantas ações planejadas realmente foram executadas nesta semana? 5. Primeiro, quanto estamos vendendo. Segundo, qual é a nossa margem. O terceiro, quantos novos clientes a gente conquistou esse mês. O quarto, qual é a nossa taxa de conversão. E o quinto, quantas ações foram planejadas versus quantas foram executadas nesta semana. Você olhando esses indicadores, olhando esses números, principalmente fazendo a frequência de olhar semanalmente, então você vai olhar sempre toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, você vai escolher um dia e vai olhar esses números, sempre no mesmo horário, para isso virar uma rotina. Quando isso vira uma rotina, isso entra na sua gestão. E aí a sua gestão começa a mudar de uma gestão de eu acho para uma gestão de que eu vejo. É número, são números. Os números não mentem. Eu sei que é difícil muitas vezes encararem os números, mas os números são assim, eles falam a verdade e você, querendo ou não, tem a obrigação de ter os números da sua empresa na sua mão se você é um empresário sério, se você não está brincando de ser empresário. Existem hobbies muito mais baratos do que brincar de ser empresário. Aqui, quando você tem uma empresa, você precisa ter uma gestão que é baseada em dados e dados e fatos que requer que tenha indicadores. Né? E quando tem indicadores, você não vai precisar encher o time de 10, 15, 20 planilhas para ver isso. Não, numa folha você consegue ver isso no início. No início é numa folha, para te orientar nessas decisões, para ficar mais simples você tomar decisões. As decisões precisam ser simples, precisam ser fáceis de serem tomadas. E você que está aqui com a gente no café com o executor já conhece o sino aqui. O sino quer dizer que vai ter o desafio do executor. O que é o desafio do executor? Você que já faz parte, já é aqui um executor consistente com a gente, sabe que quando a gente faz uma execução, a gente vem aqui e bate o sino, coloca o símbolo do sininho executado, ou manda para mim no Instagram, manda no direct, fica à vontade, conversa com a gente. Eu recebo muitos sininhos, aí ó, eu executei, deu certo, ajustei, melhorou, aumentou as vendas, aumentou o faturamento, aumentou o caixa, porque estão executando. O que traz resultado é a execução, não é a imaginação. Então, o desafio do executor é o seguinte: você vai pegar uma folha em branco, você vai escrever 5 indicadores, os mais importantes para sua empresa, 5 indicadores, os mais importantes para sua empresa, e você vai responder: quem vai atualizar esses números? Quem? Tem que ter um dono.
Quem é a pessoa que vai atualizar esses números? Com qual frequência você vai olhar esses números? Semanal, diariamente, quinzenalmente? Eu não aconselho mensalmente, porque mensal você já perdeu o tempo de correção. Então, no mínimo a cada 15 dias. Tá? No mínimo a cada 15 dias. Mensal já foi, não dá para analisar, já, você está olhando o passado, não resolve nada. Né? Quinzenal, pelo menos você tem 15 dias para frente para tentar corrigir. E aí você vai ver quem é o responsável pela análise desses dados. Você vai definir, então, 5 indicadores, você vai definir quem é o responsável por atualizar, você vai definir com qual frequência você vai olhar, você vai definir quem é o responsável pela análise e quais as decisões são tomadas a partir dessas análises. Então, meu número de vendas está baixo, está quanto mais baixo? Está 10% mais baixo. Legal, você está 10% mais baixo, por quê? A nossa taxa de conversão caiu. A nossa taxa de conversão tem os 5 porquês que eu já disse em outro vídeo aqui, você pode olhar aí nessa semana. É uma ferramenta da qualidade que a gente usa em vendas para entender qual é o real problema e não qual é o sintoma. E aí você vai, em cima disso, fazer um plano para ser executado, um plano de ação. O plano de ação ele tem que ter um dono, um horário, uma data para acontecer. E aí você vai ver que vai ficar muito mais claro, muito mais simples para você tomar decisões a partir dos números. Se as respostas não estiverem claras, você vai ter indicadores. Né? Se ela não estiver clara, você vai ter indicadores que ela não está clara, que ela está obsoleta, que ela foi mal alimentada. E aí você consegue corrigir, dá tempo de você corrigir. Se você não tem indicadores, você tem apenas uma opinião. Você só tem um bando de números, né? Um bando de dados, não um banco de dados, tá ok? Você precisa ter um banco de dados, não um bando de dados, né? Quem mede apenas o faturamento conhece o passado. Quem acompanha os indicadores constrói o futuro, tá? Quem mede apenas o faturamento, vendas, conhece o passado. Quem acompanha os indicadores constrói o futuro. É assim que você vai construir o futuro da sua empresa, acompanhando os indicadores com frequência, com persistência. Escolhe 5 primeiro, vai acompanhando e depois você vai aumentando, melhorando conforme for necessário para a execução da sua empresa. Então, no próximo episódio da sede aqui da base Decide Revelou, nós vamos responder uma pergunta que parece praticamente em todos os segmentos, né? Por que algumas empresas vendem todos os meses e mesmo assim não conseguem crescer? O que acontece com essas empresas? Elas estão vendendo, mas não crescem. Por que vender é importante? Né? Por que vender não quer dizer que é crescimento? Né? O crescimento depende de algo muito maior do que as vendas, não é só das vendas. No próximo Café com Execução, a gente vai falar que vender não basta, você precisa executar. Sim, só vender não basta, você precisa executar. Hoje a gente encerra aqui o Café com Execução e a gente amanhã volta para fechar essa semana aí do Café com Execução. E no próximo capítulo a gente vai reforçar mais um dado do Decide Revela, que é com base nesses mais de 1.000 Decides que a gente fez. Vanderlei, eu quero fazer o Decide, como eu faço? Tem um link aqui embaixo, ou um link na bio do Instagram, onde você pode clicar e agendar o seu Decide conosco. Então, a gente vai fazer uma reunião de 40 minutos, onde a gente vai analisar os pilares da sua empresa que está no nosso livro Vendedor Vencedor. Então, você vai ver meta, vai ver indicadores, vai ver processo, vai ver execução, análise, e aí você vai entender por que a sua empresa não está chegando onde você quer que ela chegue, por que ela não está batendo as metas que deveria. Você vai ter clareza, você vai ter um diagnóstico, um direcionamento, o que fazer, né? Você sai com um plano de ação, um dono responsável. Isso você faz no Decide, ok? Decide é uma reunião de 40 minutos online, onde a gente vai analisar a sua empresa um a um. E quando você participa do Decide, você ajuda a gente também a construir o Café com Execução com o melhor
qualidade, porque é baseado em dados, em fatos que a gente colheu de empresas reais como a sua empresa. Então a gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais um Café com Execução, todos os dias de segunda a sexta-feira, 7h47, Café com Execução, aqui no Vendedor Vencedor.